Conta pra mim, bebê, conta pra mim se a tua segunda-feira tá brava. Tá brava? A minha tá brava. Eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer e bom, aí está o título. O que pensar dessa garota? Hoje a gente vai falar da Isabela Guzmán. Pra quem não sabe, foi a garota que viralizou no TikTok, que todo mundo morreu de dó e que depois se soube da história. Bastante gente já falou aí sobre essa história, não sei porquê, mas me pediram muito no Instagram, eu não sei se teve alguma outra revelação, eu sei que eu encontrei algumas coisas aí atuais que me deixaram um pouquinho de queixo caído. Vale bastante a pena porque tá atualizado, tá? Então a gente vai entender quem é essa garota, porque viralizou no TikTok. E assim, por que ela tá com essa cara aqui que vocês estão vendo na foto, que é no mínimo de felicidade total. E acreditem vocês ou não, ela achou que o que ela estava fazendo era para impedir o apocalipse. Tô só dando uma ideia aí de toda a doideira que vai acontecer nesse caso, tá bom? Bom, desde já eu peço para vocês que deixem o like de vocês logo agora no começo do vídeo, ajuda bastante a impulsionar o vídeo para mais pessoas. Também peço que me sigam lá no Instagram, no @JoyceRodriguesOficial, porque por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo. E também, caso aconteça algum problema, que foi o caso de sexta-feira passada, tá? Eu também aviso vocês, vocês sempre ficam por dentro, tá? E agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa esse caso. Então, Penny Jack, vinheta. Bom, primeiro eu vou começar com a história, depois eu vou contar com a viralização no TikTok e depois eu vou contar pra vocês sobre essa garota hoje, tá? Que eu descobri aí algumas coisas sobre ela por um site aí, vocês vão ter mais ou menos uma ideia de como talvez esse julgamento não tenha sido... Bom, enfim, não estamos aqui para julgar antes de entender o caso, vamos entender. Bom, a Isabela Guzmán, ela nasceu em 1995, mais precisamente no mês de junho, em Aurora, no Colorado, lá nos Estados Unidos. A mãe dela é a Yumi e o pai é o Robert Guzmán. Então eles ficaram casados por um tempo, ali por volta de 95 até 1998, quando em 1998, sem, pelo que eu entendi, nenhum motivo sério, assim, só mesmo, talvez não tenha ficado mais compatível, eles se divorciam e acaba ali a guarda da Isabela, acaba ficando com a Yumi, com a mãe. Por que eu tô falando isso, tô frisando isso? Porque, na verdade, a Yumi não era mãe solo. A Yumi, ela tinha todo o aparato ali do pai, o pai ajudava a Yumi. Eu não tive informação se ajudava financeiramente, mas eu sei que ajudava com a parte da criação da menina, buscar no colégio. Então, o pai, ele era presente, ela não sofria de ausência de pai, tá? Então, no começo, ela até se dava bem com a mãe dela, mas ela estava sempre reclamando que a mãe dela trabalhava demais. Isso desde cotoco a menina reclamava. E aí o pai estava sempre ali intermediando, via, né, sempre estava presente quando a mãe chamava por algum motivo para buscar num colégio, porque a mãe trabalhava de fato muito. Nessa época ela trabalhava com fotografias, acho que ela tinha que nem uma produtora, então tinha fotografia, também tinha uma parte que trabalhava com uma área de beleza. Eu não sei se era um grupo, uma empresa que cuidava de tudo ou eram várias. Eu sei que ela trabalhava muito e vamos dizer que ela era bem sucedida assim. A Isabela nunca soube o que era ficar sem babá, sem empregada na casa, então ela tinha uma estrutura de vida muito boa. E também estudava em bons colégios, enfim, seguia educação formal tranquilamente. E enquanto isso, a mãe dela ralava muito trabalhando, tá? Como eu disse pra vocês, às vezes ela chegava a ficar 12 horas ali, enfiada dentro dos escritórios dela, tentando ali ganhar o pão e trazer pra casa. Pão e um pouquinho de luxo. E aí, o que aconteceu? Com o passar dos anos, né, ela estava solteira. Com o passar do tempo, ela conhece um homem chamado Ryan. E ela começa a ter um relacionamento, eles começam a namorar. E a Isabela já começa a não gostar disso, tá? Ela começa a agir de uma forma um pouco mais agressiva, ela começa a mudar com as pessoas. E em poucos meses, a Yumi acaba casando com o Ryan. Então ela tem ali um padrasto, começa a morar a Yumi, o padrasto Ryan e também a Isabela na mesma casa, todos eles juntos, mas o Ryan era um cara bacana, inclusive não tinha inimizade com o Robert, que era o pai da Isabela, então todos ali tentavam meio que criar a menina juntos. Então o que foi acontecendo?
Com o passar do tempo, a Isabela foi ficando agressiva a um ponto que quando ela chegou aos 7 anos de idade, a mãe precisou chegar então para o Robert e falar assim, olha, eu não tô conseguindo administrar, eu não sei se foi a questão do casamento que deixou ela assim, eu não sei se ela tem muito ódio de mim por alguma coisa que eu nem sei, de repente passar um tempo com você possa fazer ela se abrir. Talvez tivessem também mandado ela para um psicólogo, poderia ter ajudado, porque a menina era jogo duro mesmo. E aí ela acaba indo morar então na casa do pai. Ela fica com o pai, assim, o pai consegue segurar a onda meses e diz assim, olha a desculpa mais esfarrapada do planeta. Então, eu tô trazendo ela de volta porque não deu muito certo ela ficar comigo. Todo o tempo que ela esteve comigo, ela não pediu para te ver nenhuma vez. Eu percebi que ela estava se afastando mais de você, porque enquanto ela mora com você, eu consigo visitá-la, então ela tem contato com nós dois, e quando ela está comigo, ela só tem contato comigo, ela não quer mais saber de ver você. Bom, isso para qualquer mãe, eu tenho certeza que deva ter um impacto, porque pensa bem, ela só tinha uma filha e de repente você sabe que a sua filha passa meses com o pai e nem pergunta de você. Tipo, tá tudo bem. E aí tudo bem, ela foi, pegou a menina, né, voltou para casa e tentou aos poucos, o pai disse que conversou com ela, então ela, no início, ela tentou ali mostrar que ela tinha melhorado um pouco, mas era coisa de dias, assim, qualquer motivo era motivo de explosão. Então, às vezes, o que ela fazia? Ela levava a menina para o trabalho, ela tentava integrar a menina na vida dela, deixando a menina o mais tempo possível com ela. Só que nem sempre funcionava. Ela, desde pequena, ela gritava com a mãe dela. Ela tinha atitudes, assim, extremamente extremas com a mãe. E, na minha opinião, muito desrespeitosas também para a idade dela. E nenhuma atitude, assim, vamos colocar, psicológica foi tomada, tá? Depois que tudo aconteceu, algumas pessoas vão dizer que a mãe dela, na verdade, levava ela em um psiquiatra, mas isso nunca foi provado, inclusive não foi levado a júri, tá? Não foi levado pro julgamento que a Isabela fizesse algum tratamento, nada, tá? Então, assim, pelo que tudo indica, ela não tinha nenhum tipo de tratamento ali. E ela sempre tinha explosões muito violentas com a mãe desde muito nova. E o ponto de ebulição da Isabela parece que foi o ensino médio. Quando ela chegou no ensino médio, aí ela começou assim a achincalhar a mãe dela de vez mesmo. Pra quem não sabe o que é achincalhar, é tipo detonar mesmo. Ela chegava pro pai, ela dizia o quanto ela era infeliz vivendo com a mãe dela, como a mãe dela era egoísta, a mãe dela só pensava nela, só pensava em ganhar dinheiro, só pensava em trabalho, só que ela, além de ter todo o conforto, dinheiro, tinha tudo que queria para ir para onde queria, tinha largado o colégio, não queria mais saber de respeitar horários, não queria, ficava dias fora de casa. Então, por muitas vezes o Robert, ele falou que precisou, né, que a Yumi precisou ir até a casa dele para eles procurarem a Isabela, porque eles não sabiam onde a Isabela estava por dias. Então ela sumia, desaparecia, ela queria afrontar a mãe. Gente, ela não suportava, assim, suportava a mãe dela. E aí tudo bem, ela pega, né, e começa essa saga com a menina, que começa a ficar cada dia mais violenta. E pelo que eu entendi, o Ryan, ele não se metia, mas não se metia mesmo, em nenhum momento. Qualquer problema que tinha, eu achei essa postura dele muito correta. Porque todo problema que tinha, e ele foi percebendo que essa menina foi ficando violenta, ele dizia, vai, chama o Robert e conversem. Então, por várias vezes, o Robert chamava a menina, os dois sentavam na varanda da casa, conversavam, ela dizia que ia melhorar, ele dizia para ela respeitar os mais velhos, aquele papo, né? E ficava tudo bem ali por algum tempo. Muitas vezes, depois que ele ia embora, ela subia as escadas e estourava com a mãe dela. Tipo, as duas discutiam feio, porque ela tinha metido o pai numa confusão que era entre as duas. Bem esse nível mesmo, sabe? Como se ela fosse uma adulta, dona do seu próprio nariz, e a mãe fosse ali a colega de quarto dela. E aí tudo bem, o tempo passou mais um pouquinho, bem pouquinho, e aí um dia ela simplesmente começou a perseguir mesmo a mãe. Ela foi e mandou um e-mail para a mãe dizendo, você me paga, começou a ameaçar a mãe. A mãe começou a demonstrar medo da menina. Então, no dia 27 de outubro de 2013, ela foi até a casa do Robert, do pai da Isabela, e falou o seguinte, olha, eu ando com medo da Isabela. A Isabela anda tendo comportamentos muito estranhos e eu não sei, da próxima vez que ela tiver comportamentos tão violentos, eu vou ser obrigada a chamar a polícia. E aí o pai vira e fala, não, se ela tá tendo esse tipo de comportamento, chame mesmo. E nessa época ela já estava com 18 anos, então assim, ela já era maior de idade, né? Então, tudo ali mudava perante ali a justiça. Só que o que aconteceu? No dia seguinte, então,
né, no dia 28 de outubro, elas não apenas discutiram, como a Isabela cuspiu na cara da Yumi. Deu uma cusparada nela, a Yumi pegou e tentou discutir com ela, a discussão acabou passando do limite, a Yumi ficou com medo da Isabela e chamou de fato a polícia. A polícia veio, conversou, né, com a menina, com a Isabela ficou lá dissimulada, disse que a mãe dela impedia ela de fazer todas as coisas que ela queria fazer, porque ela saía, a mãe dela ficava no pé. Na verdade, a mãe dela estava sempre barganhando com ela. A mãe dela dizia para ela, olha, se você voltar para o colégio, terminar a sua educação formal, eu vou te pagar a faculdade que você quiser, eu vou te pagar o curso que você quiser. Ficava tentando ali fazer a menina estudar. Ela só estava tentando fazer o papel dela de mãe, essa é a real. E não adiantava nada. E aí, nesse dia, o policial percebeu que, assim, era uma briga séria, mas não tinha tido a cusparada, viu a menina, de certo, como uma tremenda de uma malcriada, só que viu que as coisas não estavam tão descontroladas. Parece que a Yumi, ela era uma pessoa muito centrada, então não era um barraco, né, como a gente está acostumado a ficar sabendo. E aí o que aconteceu? Ele virou para ela e chamou ela na xixa, falou para ela o seguinte, você tá fazendo tudo isso, só que você tem que ter em mente o seguinte, a sua mãe tá aguentando porque ela quer. Você já tem 18 anos e se a sua mãe decidir que você não mora mais aqui, você não mora. Você já é legalmente capaz de viver a sua vida. Então a sua mãe ainda está tentando te dar uma chance para você ter uma vida aí tranquila. Porque ela pode sim dizer que não quer mais você aqui e você tem que cuidar da sua vida. E aquilo atingiu ela de alguma forma, porque primeiro, ela não trabalhava, porque ela tentava arrumar emprego, mas ela não conseguia, segundo ela, porque ela não tinha nem o ensino médio completo. Não tinha perspectiva para o futuro, porque não tinha terminado o colégio. O pai não ia aceitar essa conduta, como já não tinha aceitado há muito tempo atrás e nunca mais tinha oferecido lá o espaço da casa dele também para falar assim, olha, Yumi, deixa ela aqui um tempo comigo para ver se eu consigo fazer ela ir para o colégio. A gente também não vê esse tipo de conversa. Ela tentava levar a Isabela para trabalhar com ela, era só confusão. As duas discutiam, era uma vergonha danada que a Yumi passava com a bocadura da menina. E até então todo mundo estava pensando que ficaria na bocadura, só que não foi assim. Ela pegou, ela foi, escutou tudo que o policial tinha para dizer. Depois o Robert chegou em seguida, porque a Yumi ligou para ele, disse que a polícia estava lá, contou da cusparada e do e-mail também de ameaça. E o Robert chamou ela de novo para conversar. Conversaram, dessa vez ele conversou mais duramente. Ela chegou pro pai dela e disse o seguinte, pai, não precisa mais se preocupar. Eu já entendi, tá? Eu já entendi tudo, eu sei como é que tem que ser feito daqui para frente, vai ficar tudo bem entre eu e a mamãe. Depois que o pai dela foi embora, ela foi realmente resolver os problemas dela com a mãe dela. O que ela faz? 10 horas da noite, isso era por volta de mais 7h30. Quando deu 10 horas da noite, essa menina subiu as escadas, a mãe tinha terminado um trabalho ali que ela estava terminando no computador e foi pro banheiro tomar banho, como ela fazia todo dia. O Ryan foi jantar, ela aproveitou que a mãe subiu para tomar banho e foi atrás. Antes da mãe fechar a porta, ela entrou junto, como se ela quisesse conversar com a mãe. A mãe pegou, tava lá, enfim, se despindo para tomar banho e ela falando um monte para a mãe dela. Quando de repente o Ryan começa a escutar, ele tava ouvindo elas conversarem ali, mas não conseguiu ouvir o quê e também não se meteu. Ele só se meteu quando a Yumi começou a gritar por socorro. E aí ele pegou e foi correr, né? Soltou tudo que ele tava lá, correu as escadas, subiu até o banheiro. Quando chegou no banheiro, a própria Isabela, gente, essa menina tem 1 metro, acho que é 1,68 m, 1,65 m, tipo, ela é pequena, tá super magrinha, essa menina que vocês estão vendo aí. E o cara era um cara grande. Ela simplesmente, ela tava com tanta raiva que ela pegou com as costas, ela conseguiu empurrar a porta e o Ryan gritando, sai Isabela, para Isabela, e a Yumi gritando também, e ela conseguiu com as costas travar a porta, trancar e continuar o que ela estava fazendo. O Ryan olha por baixo da porta e percebe que tem um líquido vermelho escorrendo por baixo da porta. Então ele já entende o que está acontecendo ali. E a Yumi pedindo ajuda, né? Então ele pega, corre e liga para a polícia, só que não dá muito tempo. Enquanto ele está fazendo isso, ele só vê a cena onde essa moça sai na lateral, vai até o quarto dela, pega a bolsa, pega a roupa, ele fica um pouco assim sem saber o que fazer, corre para ver a Yumi e enquanto ele tá ele ainda continua no telefone enquanto a menina tá fazendo as coisas dela, mas ele não tá preocupado com isso, ele tá preocupado em socorrer a Yumi, porque quando ele chega lá, ela tá caída no chão, e aí você
Imagina só, foram 151 golpes entre o dorso e entre a face. E também alguns ali foi usado um taco, né, de beisebol, e outros também foram ferimentos ali feitos à faca, né? Então já não tinha mais, para vocês terem uma ideia, parece que quando ela correu, a faca mesmo parece que já tinha se desfeito, assim, de tanto que ela tinha usado, de certo, devia ter acertado o piso, coisas assim também. Então ele tenta fazer uma reanimação da Yumi, tenta ajudar a Yumi, mas a Yumi só, enfim, pronuncia lá algumas poucas palavras que não dava para entender e falece. Bom, aí a menina tinha desaparecido. Nesse meio tempo ela desaparece, tinha levado a bolsa, tinha levado roupa, tinha levado as coisas dela, vai embora. E aí ela chega num lugar que era como se fosse aí um Walmart, um mercadinho, alguma coisa assim. Não é o Walmart, tá? Mas é como se fosse um, e pede para usar o banheiro. E aí quando chega lá, ela se lava toda, cabelo, né, tenta lavar os braços, se troca. E o pessoal, os funcionários começam a perguntar para ela, mas olha, o que tá acontecendo? Por que você tá toda assim, toda suja, né, e tal? E ela pega e ela fala, não, é porque eu acabei de me livrar de um abuso. E aí todo mundo abuso, mas abuso de quem? Não, um cara tentou me abusar e eu não quero contar para os meus pais agora, porque ofereceram, parece que para chamarem os pais dela e tal. E os funcionários ficaram ali sem saber muito bem o que pensar. E aí ela pegou, em pouco tempo, desapareceu também dali do local, porque ela tinha, na verdade, ficado na lateral do mercado, como se fosse no estacionamento. 16 horas depois, a polícia recebe uma ligação e é dito que tem uma pessoa sem vida dentro de um carro. Mas na verdade, não é que tinha uma pessoa sem vida. Alguém deve ter visto aquela situação dessa moça, chamou a polícia porque viu ela no estacionamento, não quis dizer de fato o que era, mas queria atrair a polícia até ali. Eu também não entendi por que não falou logo de vez, ó, fulana de tal tá escondida lá, né? Mas é assim que é mostrado lá nas fontes. E aí a polícia chega e já começa a falar para ela, ó, né, você tá presa, mas eu não sou Isabela Guzman. Então ela dá outro nome, ela fala que ela vem de Cincinnati, que ela não mora ali e que ela sabe que ela é parecida com a moça porque ela viu ali o pessoal comentando e que não era a primeira pessoa que confundia ela, mas que ela não era, tipo, essa moça. E aí ela pegou, a polícia olhou, ela estava com o saco, que estava com as roupas sujas. Então o que a polícia faz? Toma o saco, vê que tá sujas as roupas e prende, né, então, a Isabela Guzman. Bom, não tem muita coisa para dizer, por exemplo, sobre quem eram os amigos dessa menina, se ela tinha namorado. Algumas fontes ali que eu fui encontrando davam ali alguma ideia. Parece que nessa época ela tinha um namorado que ninguém sabe quem era e também nem sabe se é verdade, e eu nem sei se for verdade, não foi ele que ligou dizendo onde ela estava. Mas enfim, parece que ela tinha ali, eu também não sei, tá? Isso aí eu tô deixando bem claro, porque é um caso que quase não tem substância, você tem que procurar muito, tá? Logo de cara ela acaba presa, o pai lamenta muito, né? Mas afinal de contas é a filha dele, então ele diz pra ela, olha, conta a verdade, fala o que aconteceu, para com isso porque vai ser melhor pra você. Ela já estava presa, ela não seria solta com tanta facilidade, e aí o que é determinado, né? Vamos fazer aí um primeiro julgamento dela. Eles já estavam querendo pedir ou a perpétua ou a pena capital para Isabela Guzman. Então ela não ia escapar, ou uma ou outra. Esse seria o futuro da Isabela Guzman. Mas não seria bem assim, gente. Mas não seria mesmo. Eu, muito sinceramente, eu não sei se ela se fez boa atriz. Por quê? O primeiro julgamento que aconteceu, antes do julgamento que decidiu tudo, não pôde acontecer, teve que ser anulado, porque ela não saía de dentro da cela, ela não quis de forma alguma sair da cela, então eles não conseguiram fazer o julgamento. No segundo julgamento, essa moça pegou, foi confrontada lá pela juíza, e a juíza virou e falou o seguinte para ela, porque ela tinha matado então a mãe dela. E ela disse, mas eu não fiz isso. Ah, minha mãe tá viva, eu matei a Cecília. E a juíza pergunta então, quem é a Cecília? Ela disse, a Cecília era uma mulher que eu precisava tirar a vida, porque se eu não fizesse isso, o mundo ia acabar. E aquela atitude começou a levantar, né, deixar as pessoas um pouco preocupadas com o estado mental da Isabela Guzman. Ela o tempo todo ria, como vocês estão vendo nas fotos, ela falava sozinha.
Então parece que ela tinha umas, do nada as pessoas estavam falando, ela ria, ela gargalhava, ela olhava para os lados, algumas coisas com a boca ali, umas caretas estranhas e tal, e todo mundo começou a achar aquela atitude muito estranha. É nessa hora então que os advogados de defesa pedem para que seja feito ali um exame psicológico na Isabella Guzmán para ver se ela não estava com algum problema. E aí eles descobrem que ela tem ali uma esquizofrenia paranoide. Depois até a juíza ela diz, né, que mesmo que todo mundo viu ali aquela situação, foi a situação, né, da perda da vida de uma mãe e pelas mãos da própria filha, daquela forma, naquela situação, e que todo mundo quer que as pessoas paguem, mas não tem condições de colocar uma pessoa com sérios comprometimentos mentais numa penitenciária. O que ela precisava era tratamento, que ela iria ser enviada então para um hospital psiquiátrico ali no Colorado mesmo, e lá ela ficaria uma semana, um mês ou para sempre. E essa foi a sentença dela, então ela não pegou perpétuo, ela não pegou capital, ela não pegou nada, ela foi lá e foi se tratar nesse Instituto do Colorado. E aí se encerra basicamente a história da Isabella Guzmán por um momento. Por que eu tô falando por um momento? Aí vem a parte da viralização pelo TikTok. Quando essa foto dela rindo e tal vazou, as pessoas começaram, eu não sei na mente de quem saiu isso aí, que a mãe dela, que a mãe da Isabella Guzmán teria vendido ela para máfia, né, para grupos e tal, e ela ficou sabendo e teria então agido dessa forma contra a mãe para poder acabar se livrando ali daquele destino terrível. Agora, se ela contou isso para alguém, se ela contou isso para algum amigo, talvez para esse suposto namorado, e aí surgiu, ninguém sabe. O que se sabe é que isso se espalhou e precisou ali de um caso que nem era tão bem documentado trazer à tona, porque as pessoas não paravam de defender ela nas redes sociais, inclusive no TikTok. E aí esse caso foi um caso que muita gente pediu para tentar entender o que tinha acontecido ali. Agora, essa parte é ainda mais importante, tá? Quando eles chegaram lá e falaram que ela tinha esquizofrenia paranoide, tudo bem, parecia que tinha algum sentido. Lembrando, ela disse que estava tentando evitar o fim do mundo. Eu juro que não é a primeira vez que eu escuto isso, tá? Tem um serial killer chamado Mullin, que tem um vídeo aqui, tá aparecendo aqui nos cards. Ele também achava que ele ia impedir o fim do mundo com o que ele estava fazendo. Se vocês não viram esse vídeo ainda, eu vou deixar na tela final, tá? Então isso não é novo, tá? Pelo menos não pra mim. E aí o que aconteceu? Depois disso, ela ficou então nessa casa e nesse lugar para se reabilitar, vamos chamar dessa forma aí. E ela começou os seus tratamentos. E aí, algum tempo atrás, acho que mais ou menos um ano atrás, ela deu uma entrevista para um canal chamado 4News, onde ela fez um vídeo, na verdade, contando que a mãe dela não era aquilo que todo mundo achava, que a mãe dela era uma pessoa que era uma fanática religiosa, mórmon, que tinha simplesmente aprisionado ela várias e várias vezes porque ela tinha decidido ir contra a religião, ela não queria participar da religião, que a mãe dela era abusiva e que também ela tinha se machucado muito naquele processo de tirar a vida da mãe. Então, quer dizer, ela já entendia que foi sim da mãe dela que ela tinha tirado a vida e não da Cecília. Já começa por aí. E a reclamação e o pedido que ela estava fazendo nesse vídeo seria para ser, então, retirada, porque ela já estava habilitada, ela já estava bem de saúde, ela não tinha necessidade nenhuma de continuar naquele lugar, porque lá ela sofria muito, ela sofria abusos de todas as naturezas, tá? Se é que vocês me entendem. E que ela queria sair de lá e que, inclusive, ela relatou um abuso que teria acontecido dentro de um armário. Isso pode ser totalmente mentira? Não sei, tá? A gente não pode colocar uma coisa dessa em descrédito. Só que ali você já percebe que ela já tá fazendo ali uma trama para poder se livrar também daquele lugar. E ela já ia entrar com pedido formal, os advogados dela iriam entrar com pedido para que ela, então, entrasse ali e fosse para um regime de liberdade. Eu não sei se isso acontecer, se ela vai de fato ficar livre ou se eles iriam ali fazer um novo julgamento, já que ela estava com as capacidades ali restabelecidas. Eu não sei como funciona a lei nos Estados Unidos. Se vocês tiverem aí alguma ideia, aí vocês coloquem aqui embaixo nos comentários. Só que essa é a foto dela agora, quando ela fez ali o vídeo, já estava em quarentena, então ela fez esse vídeo
né, ali do computador dentro dessa tal clínica de reabilitação aí, se hoje ela ainda tá nesse centro, ou se ela foi solta, ou se vai ter outro julgamento, mas a última notícia que se teve foi esse pedido que ela fez ali, acho que 7 anos depois que ela estava ali nessa reabilitação, que ela desejava sair, voltar e retomar a vida dela. E de fato parece que assim, ela continua falando de uma pessoa que não existiu na vida dela, que foi a mãe dela. Então eu não sei explicar o que se passa na mente dessa menina com relação à mãe, ou se de fato aconteceu alguma coisa que não se sabe para ela ter tanto ódio da mãe. Eu, muito sinceramente, eu acho que pode ser até óbvio, né? Não somos médicos, mas assim, também existem pessoas que têm ódio e não importa se é a sua mãe ou se é o seu pai. Às vezes a gente confunde muito isso e acha que porque é mãe, pai e filho não existe ódio. Só que sim, existe. Tem vários casos que a gente percebe isso, que o ódio acontece entre pessoas independentes se tem contato ou linhagem sanguínea ou não. Tá? Então, bom, gente, eu vou encerrando esse caso por aqui. Deixem aqui nos comentários o que vocês acreditam que aconteceu e o que vocês pensam aí sobre essa doença. O caso já foi julgado, isso não vai fazer nenhuma diferença, mas assim, é bom pra gente tentar entender e também se vocês ficaram sabendo desse caso pelo TikTok ou não, tá? Ou se esse caso é novo pra vocês, porque eu de fato fiquei sabendo quando ele ganhou repercussão no TikTok, mas muita gente aí soube justamente porque buscam casos aí parecidos ou semelhantes com o da Suzane. Tem também o caso da Jennifer Pan, que eu vou deixar aqui nos cards e também na tela final, que é basicamente aí parecido, semelhante. Podemos chamar disso também, tá? Bom, gente, o caso vai ficando por aqui, a gente continua nos comentários. Contem pra mim o que vocês acharam desse caso, o que vocês pensam aí, se ela tinha, se isso foi uma coisa premeditada, se ela só era uma boa atriz. Contem aí pra mim, porque de fato é um caso assim muito, mas muito cheio aí de lacunas. E claro, se sabem de mais alguma informação, coloquem aqui pra mim também nos comentários, que eu vou gostar de saber, tá? Assim ajuda aí a complementar o caso. Então um super beijo pra vocês, uma excelente semana a todos e até um próximo vídeo. Fui!